Glória a Deus! O tema que eu não sei se eu estou finalizando hoje, mas enfim, que eu estou falando é adorar em espírito, e vamos fluir em alguns ensinamentos aqui. Vamos ler juntos esse trecho, que é o trecho que eu estou pregando há 4 domingos, que é João 4, 23 e 24. Vamos lá, uma só voz. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem glória a Deus. Ele é espírito, e não tem como adorar ele se não for em espírito também, tá? Eu não vou voltar muito nos assuntos, eu preciso que você troque, não está funcionando. Ok, só relembrando os títulos. O primeiro domingo eu falei sobre adoração, mostrei ali o tabernáculo, o templo, como ali acontecia um tempo de adoração especial. Depois, no segundo, falamos sobre adoração que acontece nos céus. Na verdade, não dá nem para falar, né? Eu peguei aqui textos de Apocalipse e nós passamos a manhã lendo o que acontece no céu, porque não dá para explicar. Então a gente só leu naquele domingo, né, o que os 24 anciãos fazem, os 4 seres viventes, anjos, arcanjos, querubins, serafins, multidão incontável. Então a gente ficou nisso, lendo, né, em grande voz aqui, a respeito da adoração que acontece lá, porque não é possível descrever que coisa fantástica que é aquela adoração contínua nos céus. Mas uma coisa eu tenho a mais plena certeza, como é bom ter um filho que das coisas, né? Obrigado, Eric. E uma das coisas, irmãos, que a gente valoriza muito é adoração, porque o nosso crer é que a nossa adoração, ela tem conexão com a adoração que acontece diante do trono. Elas se unem. Os seres celestiais, eles vêm no nosso culto e a nossa adoração chega diante do trono. É uma conexão total e absoluta. E é por isso que a gente tem moveres como hoje, e outros maiores e outros menores, mas porque a presença do Senhor está se movimentando entre nós. Amém? Na semana passada eu falei sobre cânticos espirituais, e hoje eu ia usar um outro tema, mas eu vou falar em línguas. Penso que vou falar sobre línguas do Espírito Santo. Então, falei sobre o tabernáculo, não tenho mais tempo também para comentar, mas falei sobre o tabernáculo. Depois falei que hoje nós somos o templo do Espírito de Deus. Somos um espírito que temos uma alma e que habitamos num corpo. E aí falei a respeito da adoração que acontece diante do trono, e ela é contínua, como isto que eu acabei de dizer, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, 4 seres viventes, uma multidão incontável. Então a adoração diante do trono é algo contínuo. E no domingo passado, então, falei sobre cânticos espirituais. Então agora podemos entrar. Ok, nessa profecia de Joel, lá embaixo está dizendo assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Oh, aleluia! Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens visões. Não fica ninguém de fora. Todo mundo englobado no poder de Deus. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. As últimas instruções de Jesus aos discípulos, isso está em Atos 1:8.
a respeito das promessas do derramar do Espírito Santo, e ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu não sei se você pensa como eu, mas eu acho que nós estamos bem nessa parte dos confins da terra, e a glória do Senhor tem chegado nesse lugar. Pode ser que Europa, Canadá, Reino Unido, todo mundo, nem imagine que nós existimos. Nem faço ideia que lá nos confins da terra tem uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. Mas ela existe, e eu e você fazemos parte dela, amém? Glória a Deus. Recebereis poder. E aconteceu essas promessas de Joel, de João, de Jesus, elas aconteceram na festa de Pentecostes, aonde o Senhor se derramou sobre a vida daqueles irmãos. E a promessa se cumpriu, e a gente já conhece esse texto que está em Atos 2, de 1 a 18. E interessante que eu tenho falado para vocês que essa obra do Senhor, ela tem muito da nossa movimentação e da movimentação do Senhor. E aqui na intercessão de sexta-feira, eu fiz uma ilustração de que o Senhor Ele não nos pega à força para ser salvos. Nós somos salvos quando a gente se arrepende dos pecados, entendemos que somos pecadores, nos arrependemos e aí somos salvos, entregamos a nossa vida para Ele. Ele não pega ninguém à força. Outra verdade, falando ainda do mundo físico, nós nos batizamos o dia que nós decidimos, né? Decidimos, a gente chega lá, atualmente chega no Pastor Nilo, quero fazer o curso de batismo, e aí recebe um treinamento, recebe instrução, e você teve uma ação, novamente, amém? E eu vou dizer, podia aqui passar amanhã falando de ações, mas como eu estou falando, vou falar sobre dons espirituais, vou dizer, você e eu precisamos desejar os dons espirituais, amém? Então depende de ações nossas. Ali Pedro e João, eles foram a Samaria e oraram por uns irmãos para que eles recebessem o Espírito Santo, né? Era uma novidade que estava na terra ali, e olha o que eles fizeram. Aí também tem uma ação deles, isso está em Atos 8, 14 e 17. Eles impuseram as mãos e aqueles irmãos receberam. O derramar do Espírito Santo na casa do centurião Cornélio, isso está em Atos 10, 44, 46. Novamente, houve uma ação de Cornélio. Cornélio estava orando, e o Senhor envia um anjo e manda ele fazer um negócio, ele faz, manda chamar Pedro. Pedro também tem uma ação, vai e faz. E aí quando o Pedrão está começando a contar o que Jesus fez, etc, tal, e aí de repente o Espírito Santo de Deus se derrama. Obrigado, filho. Se derrama sobre aqueles irmãos, e eles eram gentios, que nem nós, não eram judeus. E deu um trabalhão, pastor Marcelo, para Pedrão voltar lá para Jerusalém e explicar que esse Deus glorioso, poderoso, dos quais eles criam, agora se derrama sobre os gentios que nem nós. Uhul! O negócio começou cedo, né? E por último, Paulo em Éfeso, ele chega ali e encontra alguns discípulos que ainda não ouviram falar sobre o Espírito Santo, e aí em Atos 19, de 1 a 6, ele ministra sobre esses irmãos, o Espírito Santo, eles passam a ter entendimento, e agora ele impõe as mãos e ora por esses irmãos, e eles recebem o Espírito de Deus, amém? E olha que delícia, na sexta-feira nós tivemos intercessão, e eu creio que algumas próximas a gente continuará fazendo isso, e nós oramos para as pessoas que desejavam dons espirituais, e nós tivemos um tempo aqui especial fazendo isso, impondo as mãos. Novamente, uma ação de Paulo, impõe as mãos e os irmãos recebem os dons. Esse organograma, ele não está completo, tá, irmãos?
É até quase impossível pôr numa telinha dessa um organograma que possa compor essas fases todas, mas dá para a gente ver alguma coisa. Se você também não estiver enxergando que a letra é pequenininha, não fica preocupado, eu vou falar aqui rapidinho. Aqui Joel, ele profetiza, e depois em Pentecostes acontece o derramar do Espírito de Deus, porque a promessa de Deus se cumpre, amém? E aí depois os gentios também recebem, e assim vai. Mas sabe que eu queria só me apegar a um período da igreja, entre que essa igreja começou a ser perseguida. Satanás queria destruir ela de qualquer jeito, e mutilaram nossos irmãos, serraram no meio, cortaram cabeça, jogaram para os leões, fizeram estragos para fazer parar a igreja. Mas ninguém, Gilmar? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Jogaram nas arenas, fizeram a destruição total, mas a igreja continuou. Mas houve um tempo em que a igreja, essa movimentação de Deus, do Espírito de Deus, ela meio que deu uma silenciada. Eles foram perseguidos, espalhados, e com o tempo a coisa deu uma apagada. Pelo menos na história não fala das ações, novas ações do Espírito, quando você começa a ver aqui, a partir de 1700, aí o Senhor começa alguns avivamentos com Jonathan Edwards, depois John Wesley, irmãos moravianos. Esses irmãos, eles oraram durante 100 anos, e o Senhor espalhou a glória dele através da vida desses irmãos. Depois Charles Finney, Charles Spurgeon, descendo aqui, Moody. Aqui já passamos para os anos de 1800, aqui o avivamento da rua Azusa. Mas você percebe que a igreja passou mais ou menos uns 1700 anos sem um mover de Deus, mas o Senhor começa a se derramar. E olha que interessante, nessas palavras, o Senhor disse: nos últimos dias, tanto Joel como Jesus, é mais Jesus do que Joel só faz a profecia, e Jesus fala: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Olha que interessante, a história passou um tempo muito grande sem manifestações, mas agora, a partir do ano 1700, o Senhor começa a se derramar sobre a igreja novamente, e nós somos a igreja dos tempos proféticos, nós somos a igreja do fim. Depois de 1948, faz parte dessas promessas, Israel se torna nação, e isso muda muita coisa no mundo apocalíptico. O terceiro templo já está pronto para ser erguido a qualquer momento, os sacerdotes estão treinados, levitas estão prontos, até só faltava aquela novilha vermelha, já conseguiram, e está tudo pronto para o terceiro templo. Infelizmente, quem vai ocupar primeiro esse templo é o anticristo, mas aí é a aula do pastor Nilo e não minha, Mas eu sei de uma coisa, o que me importa é que daqui de Joel, menos 1835 anos antes de Cristo, eu sei que eu estou mais ou menos por aqui. Eu e você fazemos parte dos últimos momentos, e Ele disse que vai se derramar sobre nós, amém? Oh, aleluia! E eu creio que algumas fagulhas disso já está acontecendo, Amém? Olha que interessante, eu coloquei aí, naqueles textos de trás, fala sobre procurar, buscar e desejar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Porque, irmãos, há igrejas hoje que sequer creem no Espírito Santo, há igrejas hoje que não creem nos dons do Espírito, e sabe o que acontece? Eles passam anos e anos e anos e anos e não têm essa conexão com o Senhor, porque eles não creem. Mas se nós procurarmos, se nós buscarmos e desejarmos, o Senhor vai se derramar sobre nós. Olha lá, vou levar isso para a Bíblia, hein? 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente,
que ele fala em capítulo 13 sobre o amor. 1 Coríntios 14:1 diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. E agora ele já até menciona um bom, ele diz principalmente o da profecia, porque a profecia edifica a igreja. E Deus está levantando cada vez mais profetas nessa casa, hein? Profetas de Deus, se levantem, porque o Senhor é com vocês. Não se calem, quando o Senhor falar, te der uma palavra, você entrega, porque os profetas de Deus falarão nessa casa a voz de Deus. 1 Coríntios 14, 39, 40 diz: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas faça-se tudo com decência e com ordem. E na semana passada eu falei sobre cantar cânticos espirituais. Ali o S, não sei porque ele mudou, mas ele estava junto na hora que eu montei. Mas ali fala sobre cânticos espirituais, foi o que nós falamos na semana passada. E cânticos espirituais não são só cânticos em línguas sobrenaturais, mas são cânticos inspirados. Você pode estar cantando em português, que é a nossa língua, pode estar ali um tempo salmodiando ao Senhor, e o Senhor te dar um cântico que vem direto dele. Você já passou por isso, Gilmar? Umas 200 e poucas vezes, não é não? Ele falou que tem mais de 200 composições, né? Então, é aquilo, você está ali cantando, salmodiando ao Senhor, o Senhor começa a dar um cântico novo para você, e você começa a fluir no Espírito. Mas também, o Senhor pode dar um cântico sobrenatural. Se você já fala em línguas, você pode cantar em línguas. Quando se reúnem, uns têm salmos, outros têm hinos, e outros têm cânticos espirituais. Está aí, ó. Os dois textos do Novo Testamento que usam essas três palavras juntas, né? Salmos, hinos e cânticos, Colossenses 3,16 e depois Efésios 5,16, eu acho que é 18, 19. Tá. Vamos lá, eu falei sobre a semana passada, então, ok. Antes do derramar do Espírito Santo, nos dias de Pentecoste, nunca os irmãos tinham experimentado falar em línguas espirituais, línguas do Espírito Santo. As línguas sobrenaturais têm como objetivo principal a edificação pessoal. E aí, irmãos, o que eu queria que a gente pudesse nessa manhã abrir um pouco a nossa mente, em que Paulo naquele momento, tudo aquilo era muito novo para a igreja, e eles foram recebendo dons, etc. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso e um Deus criativo, né? E o Senhor tem, no passar dos anos, Ele tem ensinado mais algumas coisas para irmãos nossos a respeito desse dom poderoso. Esse dom, essa língua que a gente fala, é uma língua que a gente fala direto com o nosso Deus, e a gente não entende nada, mas a gente fala em espírito, o nosso espírito com o Espírito de Deus direto, sem interrupção. É a oração mais perfeita que existe. Por quê? Porque já não aconteceu com você? Você pega lá no seu tempo de oração e você começa a orar, né? Senhor, obrigado por esse dia e tal. Daqui a pouco você está pensando nos boletos da Casa Bahia, né? Está pensando na sua agenda, é ou não é? E a mente vai embora, e quando você vê, você está pensando na mulher, no cachorro, no gato, e vai embora. Então, essa oração nossa, às vezes a gente tem que fazer assim, né? Volta, rapaz, volta para a oração, porque a mente foi para um monte de lugar. Agora, a oração em espírito não, ela não usa a nossa mente. Olha que coisa louca. Eu já falei semana passada que os cientistas já fizeram um teste, né? E a pessoa, quando ela ora em línguas sobrenaturais, ela não usa a mente. Por isso que é possível ler a Bíblia, eu posso ler e posso falar em línguas ao mesmo tempo, porque a minha mente só vai ser usada para ler a Bíblia. A minha mente vai ser usada para fazer uma série de coisas, mas não falar em línguas. Então, a língua sobrenatural é uma língua também que te ajuda. Lembra daquela palavra? Diz assim, lá em Efésios 6, orando em todo tempo. Como eu vou orar em todo o tempo? Haja assunto para orar o tempo todo, porque a hora que acaba a nossa oração em português,
ou inglês, seja lá qual for a sua língua, né? A hora que essa oração inteligível acaba, você tem a oração sobrenatural para passar o resto do dia, porque ela não acaba mais, né? E você fica o resto do dia, e você precisa pronunciar, não. Quantas vezes a gente está num trem, num ônibus, num lugar, num ambiente que a gente não pode erguer a voz, e a gente fica só assim, ó. Eu gosto muito de fazer caminhada no laguinho ali em Interlagos, e eu ponho geralmente um louvor no fone de ouvido, e eu vou andando, né? E talvez as pessoas que cruzam comigo dizem, ele está cantando a música que ele está ouvindo, né? Que eles estão me vendo de fone, e para ele de repente eles acham que eu estou cantando música, mas eu estou fazendo outra coisa bem mais legal do que cantar música. Então essa oração, ela é fantástica. A gente podia ficar aqui a manhã toda explorando as maneiras, né, e as formas em que a gente pode ter essa edificação pessoal. Eu já vou quase encerrando, né, porque já são 11h30, e eu já vou encerrando aqui, mas eu queria compartilhar algo diferente. Tem sido novo para mim, eu já estou experimentando, e eu queria compartilhar com você alguns testemunhos de irmãos que estão tendo experiências diferentes com o falar em línguas. Como a letra está pequena lá, deixa eu puxar aqui para mim. Ok. Então vamos lá. Primeiro, um repórter secreto, um repórter judeu. Não precisa ler não, tá? Tá aí só para você saber que a história existe. E uns irmãos envolvidos com esse poder, buscando essa glória de Deus, buscando a presença de Deus, buscando falar em línguas, e começou a haver um movimento muito grande, um pouco antes da Rua Azusa, e depois virou tudo aquilo que nós conhecemos de testemunho da Rua Azusa. E nesse intervalo entre um movimento e o outro, tinha um repórter judeu, e ele era especialista em se infiltrar nesses movimentos. Ele fazia registros, né? Porque você já viu que a gente fica meio maluco assim, né? Então imagina uma pessoa que entra aqui, a gente está salmodiando, louvando e tal, aí a pessoa entra e fica assim meio apavorada, né? Mas esse repórter, ele vinha conscientemente, ele era um judeu, ele não cria no Espírito Santo, ele não cria no mover do Espírito Santo. Para ele era só uma nova seita, uma nova religião que estava se levantando, e ele diz, eu vou derrubar esse povo. E aí o que ele fazia? Ele se infiltrava nos movimentos para registrar, e ele fazia registros ali em secreto, para depois, nas palestras que ele fazia, ele sentava a lenha, ele dava o parecer dele e tentava parar com isso. Só que ele chegou nesse movimento entre Tupica, ali numa cidade de Tupica que estava acontecendo, que depois foi para a Rua Azusa, e ele estava nesse movimento, ele se infiltrou, e ele chegou nessa cidade, porque era um repórter meio conhecido, e ele chegou nessa cidade, ele entrou com um nome diferente, um nome falso, um tanto disfarçado, e ele se infiltrou naquela cidade e tal, e falou, eu vou participar dessa reunião desses crentes, eu vou anotar tudo. E ele chegou lá, irmãos, nosso Deus é incrível, né? Ele conhece o profundo e o escondido. Vem cá, você é o repórter secreto. Aí uma irmã que estava lá, ela chegou e falou assim, está reportando aí? Está anotando tudo nossas loucuras aqui? Está reportando? Ok. E aí uma irmã chegou até ele, pegou assim no braço dele e começou assim, e aquele homem começou a chorar. Sabe por quê, irmãos? Porque ela estava falando em língua sobrenatural, mas o nosso Deus estava falando para ele na língua judaica. O seu nome é fulano, cicano, tal. Você veio da cidade tal, você tem essa situação assim, e o Senhor foi revelando
coisas do coração dele que ele relata que ninguém sabia. Ninguém sabia quem ele era naquela cidade, ninguém sabia o nome dele, da família dele, a profissão dele e nem as coisas secretas que o Senhor falou. E aquele homem que não acreditava em Deus, que estava ali para depreciar o mover de Deus, aquela irmã não estava sabendo de nada, ela só estava orando em línguas, e disse que ela olhou, aquele homem começou a chorar, daqui a pouco ele caiu de joelhos, ele disse: Deus está nesse lugar, Deus está verdadeiramente neste lugar, porque ninguém pode saber. E quando terminou ele, de tudo aquilo, ele se entregou ao Senhor. E aí, irmãos, ele chegou para aquela irmã e disse: onde você aprendeu a falar essa língua judaica dessa forma? Ela disse: eu não falo. Você falou comigo, você contou, e ele contou tudo para ela. Ela disse: não, eu só estava orando em línguas com o Senhor. Ó, se o Senhor te dirigir, você está no culto aqui, e o Senhor te cutucou aí orar por alguém, e se o Senhor te dirigir, não vai chegar orando por qualquer pessoa em línguas, mas se houver uma direção de Deus, Ele te mandar fazer isso, faça. Se for comando dele, faça, amém? Não assuma isso como uma regra. Essa para mim foi incrível, irmãos. Um irmão querendo servir muito ao Senhor, e o Senhor falou para ele assim: eu quero que você entre num hospital tal. Esse hospital é de crianças deficientes mentais, e a maior parte delas estão nessa situação porque os pais usaram drogas. Muitos deles foram jogados fora e alguém recolheu e pôs nesse hospital. Então a maior parte dessas crianças tem problemas mentais graves, a boa parte delas não caminham e outras são violentas. E ele falou: ok, Senhor, não entendo muito desse negócio, mas eu vou lá. E ele começou a chegar lá, limpar a fralda, trocar berço, essas coisas todas. Mas o Senhor disse: eu não trouxe você para isso só. Vai fazer isso, mas você vai fazer uma coisa nova. E ele disse: o que é para fazer, Senhor? Ele falou: agora você vai pegar essas crianças, as que forem de colo, você põe no colo e embala assim, ó, é para você embalar orando em línguas. E aqueles que não é possível pegar, porque às vezes eram maiores, mas não andavam, ele diz: você vai os embalar para que eles durmam, etc. Mas enquanto eles estiverem nessa situação, você vai estar orando em línguas. E ele ficou lá, embalando, baixinho, né? Porque está no hospital, não pode fazer essas coisas e tal. Irmãos, ele conta que ele começou a voltar no hospital, e aquelas crianças que estavam condenadas a nunca mais andar, aquelas crianças estavam engatinhando, estavam andando, e outras já estavam correndo, porque a glória de Deus tinha vindo sobre eles. A cura do Senhor veio sobre eles por uma pessoa que resolveu obedecer a voz de Deus. E ele conta, aleluia. E ele conta de uma menina que era cega, e que ele sempre cuidava dela, e ela era cega, e ele cuidava, e o Senhor disse assim: eu quero que você ore por ela, nessas condições, ore, interceda pela vida dela. E ele começou a fazer isso, e ele disse que orava por ela, e arrumava ela direitinho, e punha no berço. Mas ele disse que a próxima visita, quando ele chegou, quando ele abriu a porta bem silenciosa, porque ele tinha que fazer isso por causa que as crianças às vezes estavam dormindo, então ele chegou com muita delicadeza, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ela virou e olhou para ele e fez assim: uhul! Ela estava cega, mas o Senhor restaurou a sua visão. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas acompanham aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem coisas mortíferas não fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados.
Há um nível, uma atmosfera, um poder de Deus que precisa aumentar no nosso meio para que os milagres aconteçam. Ele não mudou, quem mudou fomos nós ficamos mais incrédulos, mais religiosos, mais um monte de coisa, mas Ele é o mesmo, Ele opera do mesmo jeito. Ninguém pode impedir a mão do nosso Deus agir. Até em orações silenciosas e escondidas, os milagres começam a acontecer. Não desista do pessoal da sua casa, não. Não desiste de ninguém, não. Se a sua oração acabou em português, ore em línguas. E eu agora estou começando a praticar isso. Eu vou orando ao Senhor e chega uma hora, eu pego um assunto e eu começo a orar em português e falo: Senhor, a minha limitação de orar por essa pessoa é pequena. Então, agora, daqui para frente, eu estou orando por ela, mas daqui para frente é Tchebe, Kous, Tchebe, Kaiber, eu estudo, é baita. Irmãos, eu estou vendo na minha vida águas se moverem, coisas que eram impossíveis estão acontecendo. Faz o teste. Próximo. Tá difícil hoje, hein, Gilmar? As pernas estão bambinhas. Ai. Gente, esse jovem, ele subiu numa cabana e ele diz assim: eu quero Deus na minha vida. Eu não quero só o que eu aprendi no seminário. Eu não quero só as coisas que eu tenho aprendido sobre a igreja, mas ele ouviu, alguém falou para ele de uma conexão maior, dos dons do Espírito. Irmão, se você não tem nenhum dom, eu estou aqui para dizer, para te incentivar, eles estão à disposição, você precisa buscar. Alguém me ensinou isso, e eu busquei, e eu alcancei, não porque sou melhor, sou nada, eu não sou nada, mas Ele é tudo em mim. E se você ainda não tem, não saia daqui frustrado, dizendo: eu não tenho ainda. Eu também levei alguns anos para conseguir. Tem pessoas que recebem dons quando eles se convertem na hora. Tem pessoas que recebem dons quando são batizados nas águas, outros recebem em outro momento. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que fazer como esse jovem, a gente tem que procurar e com zelo os melhores dons. Aí, irmãos, esse jovem subiu e ele falou: eu só saio dessa cabana quando Deus tocar em mim, e quando Deus me der algum dom, porque eu sou fiel a Ele, e esses dons existem, e eu quero. E ele ficou em jejum naquela cabana, não me lembro quanto tempo. Ele ficou ali orando, intercedendo e falando: Senhor, eu quero os dons, eu quero falar em línguas, eu quero cantar em línguas. Ele foi falando, e num determinado dia, o Senhor, lá naquela cabana, sozinho, entregou o dom de línguas para ele. Ele ficou tão irradiante, como muitos irmãos nossos já viveram isso, que ele ficou tão irradiante que ele não conseguia nem falar mais, não queria mais falar a língua dele. E ele, sem muito entendimento, ele pegou, já tinha recebido, ele desceu da cabana e saiu, foi descendo a montanha abaixo. E aí ele chegou e encontrou um homem sentado numa parte da montanha, e ele chegou lá tão empolgado e se aproximou daquele homem e começou a falar, continuou falando em línguas, porque ele já estava falando, ele continuou falando, e aquele homem olhou para ele e não estranhou, porque, irmãos, creiam, ele estava falando em polonês, e aquele homem era polonês. E aquele homem ficou olhando para ele, e ele falando em polonês, e o homem pegou e começou a responder em polonês para ele, só que ele não entendia polonês. Ele estava falando em línguas sobrenaturais. E aí chegou uma hora, aquele homem viu, talvez pelos aspectos dele, que ele era americano, e aí esse homem parou de responder em polonês e fez uma pergunta para ele:
jovem, como que você fala comigo em polonês perfeito, e eu te respondo e você não entende nada? Agora o polonês está falando em inglês com ele, e agora ele entendeu, porque era a língua dele. Ele diz assim: eu não estou falando em polonês com o senhor. Ele falou: desde que você chegou, você está falando em polonês comigo, falando das grandezas de Deus na minha língua, e quando eu te respondo, você não entende nada, porque o nosso Deus é poderoso, irmãos. Deus queria falar com aquele polonês no meio da montanha. Não vamos limitar Deus. Não, pastor, mas aqui está escrito que é só para edificação pessoal. Tá bom. Tinha uma crente voltando para casa. Esse é um testemunho que eu sei antigo. E ela estava voltando para casa, e o Senhor disse para ela assim: Gilmar, para agora, para onde você está. E ela estava numa calçada, ela disse que encostou, se aproximou de um poste, e o Senhor falou assim: agora fala em línguas. E ela ficou cheia. Imagina as pessoas passando na rua, vendo aquela senhora encostada num poste, murmurando alguma coisa, né? Mas ela estava em obediência. Aí chegou uma hora, o Senhor falou para ela: agora você pode ir para sua casa. Ela não entendeu nada, irmãos, mas ela parou, orou em línguas e foi para casa. Quando ela chegou em casa, os ladrões tinham acabado de sair. Eles tinham revirado a casa inteira, desde a cozinha, quarto, salas. Parecia que a casa tinha passado por um vendaval, um terremoto. E ela olhou e disse: puxa, perdi tudo, né? Primeiro, o tempo que ela parou, ela obedeceu a voz de Deus. Olha como é importante ouvir a voz do Espírito, né? E o comando. O tempo que ela ficou parada era o tempo que faltava para eles ir embora. Eles não pegaram ela. E aí ela olhou aquela casa toda revirada e ficou preocupada e diz: perdemos tudo. E aí ela pegou, começou a pegar aquelas roupas, as coisas, e à medida que ela ia pegar para pôr de volta na gaveta, ela começou a encontrar os relógios, as joias, o dinheiro, tudo que eles tinham de valor, que estava guardado pela casa toda. Ela começou a encontrar tudo intacto, porque os ladrões fuçaram, reviraram, mexeram em tudo, mas o Senhor os cegou ao ponto deles não conseguirem achar nada de valor. Eles só bagunçaram a casa da mulher, mas estava tudo lá, tudo impecavelmente, sem ser roubado, porque ela parou e ouviu a voz do Senhor, e ela obedeceu, orando em línguas. E nesse tempo o Senhor poupou ela de encontrar esses ladrões e cegou aqueles ladrões, e eles não encontraram nada. Bom, é o último, mas deixa gerar essa fé no seu coração, querido. Um jovem pastor, ele estava com aquela camisa e colarinho clerical, obrigado. E ele sentou-se num aeroporto, num banco de aeroporto, aguardando o voo. E havia do lado dele um chapéu, algumas coisas, um chapéu. E logo veio uma moça e sentou do lado dele. E quando ela olhou, ela já identificou: é um pastor, um padre, alguma coisa assim. E eles começaram a falar de coisas da religião propriamente dita. E em um determinado momento ele falou assim para ela: você conhece o dom de línguas? Esse também devia ser recém-formado na escola do Espírito, né? Estava aceso nele. Ele falou assim: e você conhece o dom de línguas? Ela falou: que é isso? Ele falou: eu posso orar aqui com você em línguas? Ela olhou e falou: não vou te envergonhar não, eu oro baixinho. Ela falou: tá bom, então ora aí. E ele do lado dela, e ele ficou então, orando baixinho para ela ouvir. E blá blá blá, estou tudo. Aí de repente aquela jovem para
pega na mão dele e diz assim: aonde você aprendeu a falar esse árabe tradicionalíssimo da minha família? Sabe, aquele árabe raiz, sem mistura. Ele diz assim: não, eu estou te falando, eu te perguntei se você já conhecia o dom de línguas. Ela falou: não, mas você está falando em árabe, aonde você aprendeu essa língua? E ele disse: não, moça, eu estou orando em línguas sobrenaturais do Espírito. Você pode dar uma glória a Deus? É o Deus que se move do seu jeito, do jeito que Ele quer. Ele se move, Ele se move, Ele se move. E aquela jovem foi impactada com o que Deus ministrou sobre a vida dela, na sua língua natural, como ela diz, na língua da minha família, porque provavelmente ali eles estavam na América, em algum lugar assim, e falavam inglês, mas o Senhor levou ela na raiz e conversou com ela, e aquele jovem não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E para finalizar então, eu vou dizer que eu tenho começado a praticar isso na minha vida. Meu tempo de oração mudou. Hoje eu oro em português até onde a minha mente consegue explorar os assuntos, as dificuldades, as necessidades. E eu vou até ali e falo: Senhor, eu não tenho mais argumento para orar por essa pessoa. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais nada para falar. Ora por mim. E tenho passado a gastar ou a investir tempo de oração por pessoas específicas daqui da igreja, da minha família e da onde é necessário. Situações na minha vida que são impossíveis de ter uma solução, e agora eu estou orando de uma forma nova. Talvez mais para frente esses testemunhos eu vou te contar os meus testemunhos, mas eu quero te incentivar a buscar em Deus as novidades espirituais. Ele é o Deus criador. Ou vocês acham que Ele só criou lá no Éden? Haja luz, separe as águas. O poder dele se limitou no Éden, irmãos? Não. Eis que faço nova todas as coisas. Ele diz assim: se vocês crerem, vocês vão fazer as coisas que eu fiz, diz o Senhor. E se vocês crerem, vocês vão fazer maiores do que as que eu fiz. Irmãos, deixa isso entrar no seu coração. O que o nosso Deus fez? O nosso Jesus fez aqui. Quando Ele se deparava com um cego, o que Ele fazia? Ele curava. E com o mudo, Ele curava. E com os leprosos, Ele curava. Aí, e tantos outros sinais e maravilhas. Aí ele chega para a igreja dele e diz assim: se vocês crerem, vocês vão fazer o que eu fiz, ou até mais. Aí a gente vê os apóstolos. Jesus já subiu para a glória, ressuscitou, subiu para a glória. E aí a gente vê, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque me impressiona bastante quando as pessoas traziam doentes de todas as partes, enfermos, e punham nas ruas, irmãos, para ao menos a sombra, você não está vendo, mas tem uma sombra minha aqui, ao menos a sombra de Pedro passasse, porque na sombra do Pedro tinha o poder de Deus, e as pessoas eram curadas e eram libertas. Você pode dar uma glória a Deus? Ele transfere o seu poder para aqueles que creem. Ele transfere do seu poder para aqueles que buscam. Ele transfere unção para aqueles que desejam. Ou vocês acham que o Senhor vai sair soltando coisas sobrenaturais para quem nem quer, nem vai saber usar, não vai ter maturidade? Não. Pastor Nilo, se nós aqui, igreja do Parque América, não a gente olhar para a igreja do vizinho, mas se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus nesse lugar.
Se nós crermos, irmãos, a glória de Deus vai se mover nesse lugar ao ponto em de que essas coisas começarão a ser um tanto que normais. E eu encerro, meu tempo acabou, e eu encerro dizendo para você, como igreja, houve umas pessoas que há pouco tempo falaram que a gente estava transformando a igreja numa empresa. É que elas não sabem o que está no nosso coração. Sabe o que está no nosso coração? Nós falamos isso na reunião de pastores ontem. Foi incrível aquela reunião ontem, né? Sabe o que nós falamos ontem? Que o que está no coração da gente, a gente está só se organizando, sendo fiel no pouco, para que o Senhor possa fazer o muito. Quando a glória de Deus começar a se manifestar no nosso meio numa porção, num nível maior do que o que nós já estamos, e os sinais, os prodígios, as maravilhas começarem a fluir, irmãos, esses banquinhos aqui não vão dar para nada. Não vão dar, irmãos. Não vão dar. Esses lugares não vão ser possíveis. Talvez nós vamos ter que começar a tirar esses bancos para a gente ficar em pé e caber aqui dentro, por causa da glória do Senhor. Mas isso começa tudo no nosso coração. A gente precisa desejar, a gente precisa se unir em oração, a gente precisa buscar ao Senhor de uma forma mais intensa. Eu fiquei impactado com o grupo que veio sexta-feira orar aqui. Nós demos a mão, depois eu pego uma imagem, eu vou pegar nas câmeras. A gente fez uma roda compacta aqui, devia ter umas 100 pessoas na reunião de oração, não contei, mas tinha bastante gente. E aqui a gente estava fazendo isso, a gente estava clamando, Gilmar, por mais unção de Deus, que Ele se derrame no louvor, que se derrame na palavra, se derrame no nosso coração, que se derrame, porque, irmãos, o nível da glória de Deus nesse lugar vai crescer, a unção vai crescer mais, o poder vai crescer entre nós. Paz, igreja.